Aqui no estúdio eu vou conversar com o doutor Erivelton Lago, ele que está presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB, esteve já com a gente durante essa semana, infelizmente não estava aqui, mas agora tendo, portanto, a satisfação de conversar com o senhor sobre esse assunto que ganhou, né, o noticiário. A gente sabe que aconteceu lá em 2016, mas ganhou uma repercussão muito grande, porque representa exatamente isso, né, doutor? Essa comoção que não é só em nível de estado de Maranhão, mas é em nível de mundo. A gente sabe que a cada 2 minutos uma mulher é morta, e da pior forma possível. E aí, como eu disse ainda há pouco, o senhor já estava aqui com a gente no estúdio, representa, né, são várias Marianas. No seu entendimento, o senhor que estava acompanhando esse caso também, 39 anos, como é que o senhor avalia essa pena? Bom dia, eu estive aqui, foi essa semana, do programa, semana passada, e aí a gente falou sobre essa questão da pena justa. E o que eu disse? A pena do tribunal do júri não é a justiça ideal, é a justiça substancial. Se o homicídio, a pena varia de 12 a 30 anos, de 12 a 30, a pena é justa. Se a pena do estupro varia de 6 a 10, é justo que seja até 10, não pode ser 15. Sim. O que aconteceu? O homicídio, aí somando aí o feminicídio, como qualificadora, Sim. inclusive foi com qualificadora, chegou a 30. 30 é a pena máxima para o homicídio, que feminicídio é homicídio, Sim. não é verdade? Sim. Então nós chegamos aí. Agora, o que aconteceu? Acho que de novo, 6 circunstâncias do artigo 59 foram adotadas nesse julgamento. Quer dizer, o juiz colocou lá culpabilidade contra, personalidade contra, circunstâncias do crime contra, conduta social contra, consequências do crime contra o acusado e comportamento da vítima contra o acusado. Isso aí deu uma levantada. E, evidentemente, eu acho que se o juiz quisesse, iria além. Sim. Por quê? Ele colocou, por exemplo, o feminicídio como a qualificadora geral. Ele não fez aquele sistema de que o feminicídio, a pena é aumentada de 1/3 até a metade da pena baixa. Ele não fez assim. Ele fez os dois crimes, juntou ali, fez a análise em conjunto e adotou um sistema. O que aconteceu? No geral, ficou pena máxima de homicídio e pena máxima de estupro, porque chegou a 9. Sim. A máxima é 10, então ficou mais ou menos isso. A regra que ficou foi essa, Praticamente. praticamente ficou exatamente isso. Agora, doutor, para quem está em casa poder compreender, né, nesse julgamento, na decisão, que foi a condenação lida ontem, até nós colocamos um pedacinho aí do trecho, nesta condenação, na leitura da pena, o juiz, inclusive, fala que a defesa não vai poder recorrer porque é um direito, mas o agora condenado, né, o empresário Lucas Porto, vai seguir preso. Para as pessoas poderem entender, porque existiu, inclusive, uma fala na internet levantando com relação a isso. Para quem está em casa poder compreender, é legal isso, né? Totalmente legal. Qualquer que fosse a pena acima de 12 ou até menos, se ele ainda não tivesse cumprido, ficaria. Não seria só com o Lucas. Essa é a norma. Ele continua preso porque ele já estava preso. Sim. Antes de ser condenado. Antes de depois da condenação, também pode ficar preso sim. E se o juiz quisesse liberar, porque ele já cumpriu 4 anos, ele tem boa conduta e tal, poderia? Poderia. O problema é que nós temos aí um crime de repercussão. O juiz não quer ficar refém. Exatamente. Disso. Advogados ficam, porque essa é a nossa profissão, mas recorremos, porque para a acusação a pena foi justa? Foi. E para a defesa? Foi? Não. Porque ela quer outra pena mais justa. Para a defesa seria 12, 13, 14, isso é normal. É papel da advocacia fazer isso, por quê? Porque a advocacia não advogou para a sociedade, ela advogou para uma pessoa. Mas certo, essa pessoa é filha de quem? Da sociedade. E o advogado criminalista, ele advoga para o indivíduo, para aquela pessoa ali. Então, ele tem que fazer qualquer negócio para trazer para ele a melhor defesa. E fizeram uma boa defesa, fizeram uma boa acusação, e na hora de votar, houve a opção do jurado sem condenar.
Esse aí foi. Cada um fazendo seu papel, Com né, certeza. doutor? A gente viu aqui ao longo da semana, inclusive nós trouxemos detalhes aí de todo o levantamento do que foi exatamente esse julgamento. E aí a gente, claro que isso causa, né, comoção, isso causa revolta, tem que estar ouvindo, mas são estratégias apontadas tanto por defesa quanto, né, pela acusação, mas são estratégias. A exemplo, previsíveis na lei. E previsíveis, exatamente. Inclusive a gente levantou aqui na semana passada uma série dessas estratégias. A gente sabe que esse foi um julgamento que se arrastou até acontecer. Sim, sim. Foram 3 vezes suspensos. Estratégias também. Interessante dizer que estratégia não foi só da defesa. Muitas estratégias por parte da acusação, muitas estratégias por parte da defesa. Eu não assisti, eu fiquei em casa, meus colegas mandaram vídeos, eu assisti pela Silvana Rubim, estava lá direto, Fidelity, são advogados e também, e ficaram lá no Instagram, né? E eu vi muita coisa. Mas as estratégias são direitos, tanto da acusação quanto da defesa. E mais, tinha advogado na acusação e tinha advogado na defesa. E é importante dizer também, gente, que rezava lá no artigo 75, que o tempo de cumprimento dessas penas privativas de liberdade aqui no Brasil não podia ser superior a 30 anos, e o senhor até colocou isso aqui muito bem colocado agora há pouco. Contudo, né, com essa nova entrada em vigor agora da lei número 13.964 de 2019, que inclusive é recente, né? Essa realidade agora é outra, né? Pois agora a gente já tem um limite máximo que vai aí até 40, não é isso, doutor? Sim, tem. Nós temos esse limite máximo, mas pelo menos nesse crime agora, nesse caso, passou de 30, mas porque teve estupro. Teve estupro. Aí foi um concurso material. O juiz deu 2 penas, somou as 2 e colocou na sentença. A gente sabe que é difícil compreender, né, certas palavras, quando na própria leitura se fala em qualificadoras, é aquilo que o doutor disse agora há pouco, que é para aumentar, para elevar, né, mas o que aconteceu, esse número. Aconteceu um fato muito interessante, esse júri, na verdade, ele teve algo de muito didático, né, para advocacia criminal. Eu sou da advocacia criminal, então eu assisto júris como se fosse aulas. Sim. Né? Assisto, então eu aprendi muita coisa e vi assim, há muito tempo eu não via um juiz colocar 6 circunstâncias do artigo 59, mas ele percebeu que nesse dava, então nós temos que estar preparados, nós advogados, que isso pode acontecer novamente ou não. Qualificadoras, tinham 4, me parece, não tenho certeza, mas me parece que passaram as 4 qualificadoras. Passaram as 4, asfixia, eu não me recordo, asfixia... feminicídio, eu não me recordo das outras 2. Asfixia, feminicídio, recurso de infiltração da defesa da vítima, né? Foram 4, exatamente. Né? Completou 4 com feminicídio. Ele colocou o feminicídio como uma qualificadora para começar a partir de 12. Sim. Que ele poderia fazer como? Para dar peso, mas né? Mas ele poderia fazer pior ainda para o réu, acredito, não tem bem, mas assim... Ocultação de prova. E ocultação também do outro crime, para ocultar outro crime, uma coisa assim. Mais ou menos isso. Eu sei que foram 4. Sim. E me parece que as 4 foram utilizadas como agravante, né? Sim. Porque já tinha algumas delas como agravante. Agora, doutor, para a gente finalizar em razão do nosso tempo, a gente sabe que foi um julgamento bastante esperado, foram quase 5 anos para acontecer, só que não existe uma Mariana apenas, né? Eu penso que agora esse julgamento, ele abre uma ampla discussão para os casos que precisam de fato ter celeridade. O que falta ainda, doutor, é esse processo, né? Todo esse processo para o trâmite final do julgamento, porque é necessário, são muitas famílias que estão aí chorando as suas perdas e a gente sabe que infelizmente ainda existe, né, uma lentidão grande. Eu vou responder para você com base na capital, onde o mais advoga, e aqui nós temos 4 varas do Tribunal do Júri. Com toda sinceridade, a coisa aqui não está lenta. Aqui, na capital, realidade de capital. Você for ver os crimes da capital, das 4 varas do Tribunal do Júri, não tem lentidão. A gente sabe que nós somos advogados, nós atuamos nas 4 varas e está rápido. Esse aqui,
pode ter demorado, mas veja bem, houveram muitos recursos, né? Debate antes do júri. A gente está falando de um exemplo só, um exemplo, né? E foi um crime de bastante repercussão. Não tinha acontecido no outro ano. Sim, obviamente. Mas o que a minha pergunta é em nível de Maranhão. Bom, a gente precisa, né, um olhar amplo. Eu acho que aí a gente vai andar a nível de Brasil, sim. Com certeza. O Maranhão é Brasil e é Brasil mesmo. Mas nós vamos ver a nível de Brasil. Não é à toa que toda hora chega algo novo da defesa da mulher e todos os homens, todas as mulheres têm que concordar com isso, porque a mulher é o homem, né? A mulher é o homem geral. Não tem como você, feminicídio não. Está correta, a lei chegou para ficar, os advogados criminais advogam baseado nelas, nós é que temos que nos adequar a essas novas leis a favor da mulher, porque não tem jeito. Vamos ter que defender sempre o homem ou a mulher, porque os dois matam. Nós estamos discutindo aqui de feminicídio. O que está agora é isso. Então, nós, advogados, a advocacia deve dançar conforme a música, com todos os recursos possíveis que possam aparecer. E eu acho que o principal de tudo isso, o desfecho de tudo isso, é uma sociedade que obtenha um resultado que se dê pelo menos a sensação de dever cumprido, no sentido de justiça tendo sido feita, claro, que dentro do preâmbulo da lei. Aí você deu aula. Aí, sem debate. Doutor Erivelton, olha, muitíssimo obrigada pela participação aqui. Queria deixar o espaço aberto para o senhor voltar aqui com a gente. Informações, né, sobre essa área que é extremamente importante, a nossa sociedade precisa, né, dessas informações. O senhor tem um canal aberto aqui para voltar com a gente, viu? Muitíssimo obrigada. Tchau.